Bem-vindo a mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nessa aula vamos explorar como organizar em pacotes o projeto criado em Python para ter uma modularização do projeto. Modularização é dividir o código em partes menores e independentes. E para começar, eu abro o gerenciador de arquivos, acessei o diretório Celc que estamos utilizando na sequência de aulas. Caso você não esteja acompanhando, abaixe o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastar o diretório. Depois de ter aberto o diretório, crio um novo diretório para esta aula, será o diretório 06. Dentro desse diretório, crio o arquivo com o nome de main e a extensão e quero criar um pacote. Para criar um pacote dentro desse diretório, coloco o nome de sistema_cliente e dentro desse diretório, primeiro arquivo que eu quero criar é o arquivo _init __ e a extensão do arquivo. Ao invés de somente explicar, eu coloco aqui uma descrição. Faltou colocar aqui o ponto. Agora sim. Este arquivo é usado para transformar uma pasta, esta pasta, em um pacote Python. Se precisar apenas que o Python reconheça esse diretório como um pacote, o arquivo init vazio é o suficiente. No momento, este arquivo vazio já é o suficiente para o nosso exemplo, mas ele é obrigatório. E dentro desse diretório, crio um novo arquivo, cliente funções, extensão do arquivo, e crio uma função diff adicionar _cliente e esta função recebe como parâmetro o nome e também o ano _nascimento. Depois que receber os dois parâmetros, antes de eu implementar alguma funcionalidade, eu quero explicar esta função. Para isso, utilizo o docstring, isto é, abro 3 aspas duplo e finalizo 3 aspas duplo e coloco a frase adicionar um cliente, pode ser alguma outra funcionalidade, mas no meu caso será adicionar um cliente. Um comentário indicando para que serve esta funcionalidade, como também a função. Define a função adicionar cliente que recebe o nome e o ano de nascimento como parâmetro. Eu quero agora obter o ano atual. Para isso, eu importo aqui acima, import, ou melhor, from, eu coloquei import. Primeiro é o from. From, em seguida é o datetime. Eu quero importar a classe datetime do módulo datetime. Após ter importado um comentário, para que serve, agora sim posso obter o ano atual. Datetime, hoje, em seguida só quero o ano. Em relação ao dia de hoje, interessa o ano porque eu quero descobrir a idade. Atribuo para uma variável com o nome de ano atual. Para calcular a idade do cliente, pego o ano atual e utilizo o operador de subtração ano nascimento. Assim eu tenho o resultado. E o resultado eu atribuo para isso, utilizo a atribuição simples para uma variável com o nome de idade. Quero imprimir, utilizo o print, haverá texto e também quero imprimir o que está dentro das variáveis. Pego fstring, abro aspas duplo, a palavra nome, abro chave e quero imprimir o nome que vem como parâmetro. Contra barra n para acrescentar uma quebra de linha. Esta variável é o argumento, sendo o parâmetro que eu estou recebendo aqui acima. Também a palavra idade e quero a idade que eu consegui através do cálculo. Falta um comentário
para indicar, obter o ano atual, calcular a idade e aqui abaixo imprimir os valores. Criado a função, parte de código, modularização. Você cria funções exclusivas com uma funcionalidade específica. Criado a função, o arquivo init já está criado. Para transformar a pasta em um pacote, eu posso utilizar aqui no arquivo main. Optei em colocar primeiro o comentário e importar from, importo sistema cliente, primeiro o pacote e agora eu quero o módulo. Para isso, falta colocar o import e agora o cliente funções. Abaixo, pego cliente funções, o nosso módulo, e deste módulo coloco o ponto, quero a função adicionar cliente. Esta função. E ela precisa de 2 parâmetros. Primeiro o nome, depois do nome a idade. A idade é o ano, sendo um número inteiro. Acrescentar um comentário, chamar a função e posso executar agora o projeto. Para executar, cd, diretório aula 06, acessei o diretório e dentro desse diretório tem o arquivo main. Executo o mesmo, o arquivo main e a extensão, dou enter e tenho o resultado, nome e a idade, calcula a idade. Desta forma, sempre quando houver a necessidade dessas funcionalidades, eu simplesmente utilizo a função. Eu não preciso ficar recriando. Imagine que você tem uma funcionalidade que faça o cálculo do juro. Imagine que você deve utilizar em 5 locais dentro do projeto. Você implementa a funcionalidade de calcular nos 5 locais. Quando houver a necessidade de fazer uma correção, alguma alteração, precisa ir em todos os locais. Agora, se você criar uma função com a determinada funcionalidade para calcular o juro, quando houver a necessidade de fazer alguma intervenção no projeto, você só altera em um único local. Por isso é importante dividir o projeto em partes, utilizar a ideia de modularização. Mas aqui no arquivo init eu posso evoluir ele, porque este arquivo permite importar módulos individuais do pacote. Se precisar que certos módulos ou funções estejam disponíveis diretamente ao importar o pacote, pode ser importado no arquivo init. Coloquei aqui um exemplo. From, depois do from, ponto. Por que este ponto? Quando eu coloco ponto, eu indico que ele deve utilizar o arquivo que está dentro do mesmo diretório. Este ponto é muito importante quando você utiliza um arquivo que está dentro desse diretório. Porque se houver um arquivo com esse mesmo nome em qualquer outro local, não vai interferir em nada, porque você já indicou, utilize este arquivo que está dentro deste respectivo diretório. Import para importar e importe a função adicionar cliente. Agora que eu importei esta função no arquivo main, não preciso de tudo isso e aqui abaixo também. Eu começo novamente. From para importar, depois sistema underline cliente, import e eu importo diretamente a função que eu quero, adicionar cliente, diferente da parte superior, que eu importei cliente funções e depois eu precisei indicar a função. Pega cliente funções e depois a função. Agora não, agora ficou mais otimizado. Por quê? Eu só coloco adicionar cliente e posso passar como parâmetro os valores. César e depois também o ano de nascimento para calcular a idade. Executo novamente o mesmo resultado, mas assim ficou mais otimizado. Ao invés de encher de ponto, primeiro você pega o módulo e depois a função, assim não. Eu acrescentei no arquivo init, eu só importo a função e depois utilizo a mesma e passo os valores como parâmetro. Mas independente, se você for adicionar
desta forma ou deixar um arquivo init vazio. Quando você utiliza a ideia de modularização, você divide o projeto em pequenas partes. Isso facilita a manutenção, entre outras facilidades. Abordado modularização, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.